Prece antes e depois. Emmanuel. Antes de observar a presença do mal, roga ao Senhor para que teus olhos se habituem à fixação do bem, a fim de que depois não se te converta a oração em requerimento desesperado. Antes de assinalar a frase caluniosa ou irrefletida, pede ao Senhor para que teus ouvidos saibam escutar para o auxílio fraterno, a fim de que depois não se transforme a prece em apelo sombrio. Antes de caminhar na direção do poço em que se adensam as águas turvas da crueldade, implora ao Senhor para que teus pés se mantenham na movimentação do trabalho digno, a fim de que depois não se te transfigure a petição em grito blasfematório. Antes de considerar a ofensa do próximo, solicita ao Senhor te ilumine o coração para que saibas exercer a caridade genuína do entendimento e do perdão sem reservas, a fim de que depois não se te expresse a rogativa por labéu de remorso e maldição. Todos fazemos preces depois que o sofrimento nos convoca à expiação regenerativa, quando o processo de nossas defecções morais já coagulou em torno de nosso espírito o cáustico da aflição com que havemos de purificar os tecidos da própria alma. Todavia, quão raras vezes oramos antes da luta, vacinando o sentimento contra a sombra da tentação. Saibamos louvar a bondade e a sabedoria de Deus em todos os passos da vida, rendendo graças pela flor e pelo espinho, pela facilidade e pelo obstáculo, pela alegria e pela dor, pela fartura e pela carência, agradecendo ao céu as lições diminutas de cada instante da marcha. Aprenderemos a tecer, com as pequeninas vitórias de cada dia, o triunfo sublime que na grande angústia erguer-nos-á para a alegria soberana, capaz de levantar-nos para sempre à plena luz da imortalidade. Queridos amigos, precisando de um site companheiros de Ideal Espírita, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em suas vibrações de paz. Para o nosso coração, é uma alegria podermos estar reunidos virtualmente por meio do Facebook da Sociedade Espírita Dr. Antônio Victor Menan Barreto, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, chamado na região carinhosamente de Menan, que todos nós possamos nos envolver nas vibrações harmoniosas do Evangelho, para que, à luz da doutrina espírita, possamos compreender a mensagem de Jesus, fortalecendo a nossa jornada. Este dia, 28 de agosto, que é comemorado o Dia Nacional do Voluntariado, escolhemos para nosso bate-papo, para nossa conversação da noite de hoje, o tema Fora da caridade não há salvação, para que possamos refletir em torno do nosso trabalho, nós que somos voluntários da causa, que estamos todos juntos tentando fazer algo em favor de nós mesmos e daqueles que estão à nossa volta. Para as nossas reflexões, nós vamos iniciar
recordando de uma parábola que foi narrada por Jesus e se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículos 28 a 31. O nosso mestre, o meigo Rabi da Galileia, narra que um homem tinha 2 filhos. E certo dia, ele se aproximou de um dos filhos e lhe disse: Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. E logo, logo o filho retrucou: Não quero ir, meu pai, não vou. Mais tarde, porém, tocado pelo arrependimento, o filho foi trabalhar na vinha do seu pai. Do mesmo modo, o pai aproximou-se do segundo filho e lhe disse: Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. E o filho disse: Irei, meu pai, irei trabalhar na sua vinha. Mas não foi. E Jesus termina a pequena historieta perguntando: Qual dos dois fez a vontade do seu pai? Essa singela parábola, ela nos convida a profundas meditações, porque convém nos fazer uma análise correlacionando, é claro, com a nossa vida. Temos 3 personagens principais nessa parábola: o pai e os 2 filhos. O pai, naturalmente, é a imagem da divindade, Deus, criador de tudo e de todos. E os 2 filhos personificam todos nós, a humanidade inteira, geralmente em suas dualidades, nas suas escolhas. Na parábola, o pai dirige aos 2 filhos o mesmo convite. Dá aos 2 filhos a mesma oportunidade. E de hoje trabalhar na minha vinha. Um deles, de pronto, acolhe o convite, promete atender, porém não vai. E o outro que rejeita, diz abertamente que não quer ir trabalhar, depois reflete, pensa, medita e vai. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Esta é a pergunta, é o questionamento que Jesus nos deixa para refletir. Pedro de Camargo, também chamado Vinícius, no livro Na Seara do Mestre, ele diz que nestes ensinamentos de Jesus, nós encontramos 2 mentalidades distintas, 2 posturas religiosas, uma aparente e a outra real. A postura aparente é aquela postura que se manifesta com intenções, com promessas, como o próprio nome indica, com aparências, com cultos, com cerimônias exteriores. E a postura real é aquela postura que se revela em fatos concretos, em procedimentos, em uma conduta reta. Um grande estudioso do nosso movimento espírita, já desencarnado, Deolinda Amorim, ele foi filósofo, jornalista, espírita. Ele, realizando um estudo do comportamento espiritista, ele vai dizer que nós assumimos posturas diferentes perante o Evangelho de Jesus, perante o movimento espírita, perante o Espiritismo. E essa postura, ela vai variar de acordo com vários quesitos. A nossa educação, a nossa estrutura familiar, a nossa cultura intelectual. E ele diz que existem os espíritas que são operantes e os espíritas que são contemplativos. A linguagem de Pedro de Camargo, os espíritas aparentes e os espíritas reais. Os espíritas operantes, no dizer do grande estudioso,
é uma chave bem pequena do nosso movimento espírita. Somos aqueles que entramos para o Espiritismo e o Espiritismo entrou dentro de nós. Em que encontramos a doutrina, essa fonte de enriquecimento, de engrandecimento moral, buscando estudar, praticar e principalmente renovando-nos interiormente. É quando a mensagem vibra dentro do nosso coração. Os espíritas operantes corresponderiam ao filho que disse na parábola: Não vou, meu pai. Mas logo, logo, arrependendo-se, decidiu ir. Porque o espírito operante é aquele que se esforça por domar as suas más inclinações. Não é perfeito, mas se esforça por ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. No entanto, nós temos um grande número de espiritistas que estão na segunda chave, que é uma chave bem maior, os espíritas contemplativos, ou os espíritas aparentes, aqueles que entramos para o espiritismo, mas o espiritismo ainda não entrou dentro de nós. Achamos extraordinário o conhecimento espírita, mas ainda não conhecemos, ainda não vivenciamos. Alguns de nós estamos por status, outros fazemos alarde para as pessoas, queremos que elas se transformem, mas não nos transformamos. Somos então aquele filho que diz ao pai entusiasmado: Eu vou, conte comigo, mas não vamos. Somos os espíritas aparentes. Então é necessário nós sairmos dessa chave da contemplação para podermos entrar para a operância. E por que é que nós escolhemos essa parábola? Para falar sobre o tema fora da caridade não há salvação. Porque todos nós estamos na vinha do Senhor. Todos nós estamos imersos no orbe terreno, estamos sendo convidados sempre pelo Pai. Ide trabalhar na minha vinha. E qual tem sido a nossa postura? Essa postura aparente ou uma postura real? Estamos realmente dispostos a podermos servir, a amar com todas as forças do nosso ser, praticando a verdadeira caridade? O nosso codificador, Allan Kardec, em um capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação, orientado pelo Espírito de Verdade, ele vai nos apresentar o slogan, a bandeira, o lema do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E trazer essa afirmativa em pleno século XIX era um grande desafio. Porque até aquele instante acreditava-se que fora da igreja não havia salvação. Que era necessário o indivíduo participar de uma instituição religiosa para que ele pudesse encontrar a libertação, o reino dos céus, a sua iluminação interior. No entanto, Kardec, ele vai nos dizer que é preciso nós termos atitudes, é preciso praticarmos a caridade para que sejamos salvos, no sentido de sermos libertos das nossas amarras, das nossas viciações, das nossas imperfeições. Tiago Menor, um dos apóstolos de Jesus, ele já havia afirmado em uma de suas epístolas que a fé sem obras, ela é morta. E o próprio Mestre Jesus, ele já havia dito que nem todos aqueles que dissessem Senhor, Senhor, entrariam no reino dos céus. Toda a moral de Jesus, meus amigos, se resume na caridade e na humildade, que são virtudes contrárias
ao orgulho e ao egoísmo, as duas chagas que consomem a humanidade. À medida que nós vamos desenvolvendo no nosso coração essa potencialidade de agir, de fazer sem esperar recompensa, de estarmos predispostos a realizar aquilo que estiver ao nosso alcance, para auxiliar aqueles que estão ao nosso derredor, nós vamos deixando de lado essa postura egocêntrica, de acharmos que somos o centro de tudo, reconhecendo que ao nosso derredor existem pessoas que estão em condições mais difíceis do que as nossas e que podemos auxiliar. Do mesmo modo, quando nós vamos desenvolvendo a humildade, nós vamos diminuindo o nosso orgulho, reconhecendo que todos nós somos iguais perante Deus. Quer queiramos ou não, somos irmãos e precisamos entrelaçar as nossas mãos para podermos seguir adiante. Todos estamos na mesma nau, todos estamos na mesma vinha, convidados a trabalhar. Mas no que tange à prática da caridade, nós ainda temos algumas questões mal compreendidas. Por mais que a doutrina espírita nos esclareça, diversas outras religiões falem a respeito desse assunto, muitos de nós ainda não sabemos praticar a caridade segundo entendia Jesus. O nobre pedagogo Kardec, com seus questionamentos em O Livro dos Espíritos, ele teve a ocasião de trazer aos imortais a sua dúvida na questão 886, quando ele perguntou qual o sentido da verdadeira caridade segundo entendia Jesus. E a resposta dada é muito interessante. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nós poderíamos falar do BIP, benevolência, indulgência e perdão. É imprescindível que para que nós possamos praticar a caridade, segundo o Evangelho nos ensina, tenhamos a atitude por meio da benevolência, auxiliando aqueles que estão ao nosso derredor, tendo também a caridade com o nosso pensamento, que se expressa pela indulgência, quando nós respeitamos os direcionamentos, as escolhas de cada um e principalmente os seus defeitos, não querendo mudar nos outros aquilo que nós não temos condições de mudar em nós mesmos, vendo o cisco no olho do nosso irmão, esquecendo da trave que está no nosso. E trabalhando também nosso sentimento, para que a caridade se expresse por meio do perdão. Os benfeitores espirituais, na resposta dada a Allan Kardec, não dizem que fazer caridade é nós darmos coisas, objetos. Eles quebram o paradigma, porque dar alimento a quem tem fome, dar remédio a quem está doente, dar roupas a quem está nu e com frio, é o nosso dever. Vivendo numa sociedade em que a cada 5 segundos uma criança morre esfaimada na terra, é preciso que nós tenhamos esta hombridade de fazermos a nossa parte, de podermos enxergar o mundo com outros olhos. Doações são necessárias, mas é preciso fazer algo mais. É preciso também nos oferecer. Mas às vezes, até mesmo em dar coisas, nós temos dificuldades. Nas nossas instituições espíritas, quantas vezes, e sem fazer nenhuma crítica,
mas uma análise construtiva de comportamento, chegam doações para serem distribuídas aos mais necessitados, que são impossíveis de serem entregues. Roupas rotas, rasgadas, sujas, calças sem zíper, tênis esfolados e rasgados, brinquedos estragados, bonecas sem cabeça, carrinhos sem rodinha. Ora, o que não serve para nós, por que servirá para o outro? Faça aos outros aquilo que gostaria que nos fosse feito. É óbvio que às vezes é impossível nós irmos a uma loja e comprarmos algo novo para oferecer. E nem é essa a proposta. Mas que nós retiremos do nosso guarda-roupa aquilo que seja útil para outra pessoa. E não aquilo que não nos serve mais, que poderia ser descartado no lixo. É preciso saber doar, saber se oferecer. Porque a caridade, ela se expressa na atitude consciente. Um escritor chamado Robert Brahe, ele conta uma história muito interessante. Ele narra que três caçadores, eles tinham o hábito de todos os finais de semana, na sexta-feira pela manhã, eles já iam para a caça em uma floresta. Alugavam uma casa muito simples, e como eram três, cada dia um ficava para cozinhar. Eles sempre caçavam na sexta, no sábado e no domingo. Então eles se revezavam. Quem ficava na sexta ia no sábado e no domingo caçar. O que fora na sexta caçar, no sábado cozinhava, e assim sucessivamente. Numa daqueles finais de semana, estava o caçador ali cozinhando, preparando o almoço para os amigos que estavam na floresta, quando alguém bateu a porta. Ainda não estava a hora do almoço. Quando o caçador abriu, era um anão que trazia uma clava na mão, um pedaço de pau. E então o anão disse: Estou com fome. Tem algo para me dar, para eu comer? O caçador olhou, teve compaixão, convidou o anão para entrar. O anão assentou-se num banco de madeira junto à mesa, colocou a clava do lado. E então, desculpem. E então, eis que o caçador disse: O almoço ainda não está pronto, mas nós temos aqui um pedaço de pão, você aceitaria? Ah, é claro que sim, disse o anão. Por favor, me entregue o pedaço de pão. O caçador então solicitamente entregou para ele o pedaço de pão. E o anão começou a comer, conversando com o caçador. Quando o caçador se distraiu, propositadamente, o anão pegou o pão e jogou no chão. E disse para o caçador: Olha, caiu o meu pedaço de pão no chão, você pegaria para mim? Quando ele foi pegar, o anão pegou um pedaço de pau, deu uma paulada na cabeça do caçador e saiu a correr. Era um brincalhão da floresta. Quando o caçador acordou, estava no chão, desmaiado, acordou assustado, recordou-se do que havia acontecido, e é claro que não contou para os seus amigos caçadores. Foi ludibriado por um anão. No sábado, aquele que havia ficado para cozinhar na sexta foi com o outro caçar, e um segundo ficou trabalhando na casa. Quase à hora do almoço, alguém bateu à porta. Era o anão, pedindo alimento porque estava com fome. O segundo caçador convidou para entrar. Ele assentou-se no banco, colocou a clava, porque trazia nas suas mãos o pau, ao lado da mesa. E então disse para o caçador: Tem algo para eu comer? Bem, disse o caçador, o almoço ainda não está pronto, mas aqui temos algumas frutas. Pode escolher. E então o anão disse: Eu gostaria de comer uma maçã. Você pegaria para mim?
O caçador pegou a maçã, entregou para o anão, ele começou a comer. Quando, distraidamente, o caçador virou-se, e então o anão, propositadamente, jogou no chão a maçã e pediu: Você pegaria para mim a maçã que acabou de cair no chão? O caçador foi pegar e o anão deu-lhe uma paulada na cabeça e saiu a correr. Foi quando, então, no domingo, ficou o terceiro caçador. Os outros dois, que haviam sido ludibriados pelo anão, foram caçar. Nenhum deles comentou nada a respeito do assunto. Quase a hora do almoço, naquele domingo, alguém bateu à porta. Era o anão, com a clava na mão. Tem algo para eu comer? Estou com fome. O caçador disse: Pois não, entre. O almoço não está pronto, mas vou ver o que tenho para te oferecer. O anão assentou-se no banco, colocou a clava do lado e logo, logo, o caçador disse: Temos aqui alguns alimentos, pão, frutas, alguns biscoitos. Pode escolher o que quiser. O anão pensou, pensou e disse: Bem, vou desejar uma fruta. Uma banana seria possível? O caçador disse: É claro. Pois não. E você pegaria para mim? Perguntou o anão. O caçador olhou para ele e disse: Não. Você não tem nenhuma problemática para se locomover, não é um aleijado. Pode descer aí do banco, vir aqui na fruteira. Escolhe a banana que você quer, outra fruta qualquer. Pode escolher, fique à vontade. O anão achou muito estranho. Desceu do banco, pegou a fruta, a banana, assentou-se novamente, conversa vai, conversa vem. Quando o caçador se distraiu, ele jogou a banana no chão. Disse: Veja, acabou de cair a minha banana. Você pegaria para mim? O caçador lhe disse: Não, de maneira alguma. Você não é inválido. Desça do banco, pegue a sua comida que acabou de cair no chão. Porque se você não tem forças para segurar, quem o terá? O anão, muito estranhou a atitude do caçador. Pegou a banana que caiu no chão, ele havia jogado propositadamente, comeu e logo depois foi embora, sem dar a paulada na cabeça do terceiro caçador. Na nossa vida, nós somos convidados a refletir a verdadeira maneira de se fazer a caridade. Não podemos, de forma alguma, manter as pessoas na ociosidade, mantê-las na zona de conforto. É preciso dar-lhes condições para que elas saiam daquela condição em que se encontra para uma melhor. Está em o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma proposta da doutrina. Transformar esmolas em salários. Movimentar os recursos para que aquelas pessoas que estejam momentaneamente necessitadas, elas possam melhorar, possam sair daquela condição. Certa ocasião, Raul Teixeira foi convidado a participar de uma festividade. A Casa Espírita estava completando 60 anos de trabalho. Era um evento muito belo, estava o auditório repleto de pessoas. Ele fez a palestra e, ao final, o presidente da instituição convidou à frente uma família que estava sentada nas primeiras cadeiras. Era uma senhora, uma jovem e uma criança. E emocionado, o presidente disse: Meus irmãos e minhas irmãs, aqui temos o exemplo da caridade, o exemplo do trabalho que a nossa instituição tem feito durante esses 60 anos. Desde a nossa fundação até hoje, essa família nos acompanha. Foi uma das primeiras famílias assistidas. Está conosco até hoje. Muitas pessoas aplaudiram, outras também choraram. Raul Teixeira estava em silêncio. Quando terminou o evento, ele foi para a casa do seu anfitrião e o presidente estranhou o silêncio de Raul. Quando estava a hora do jantar, ele perguntou: Mas Raul, não tem nada para nos dizer? Uma mensagem para poder nos trazer? E então, quem pergunta quer saber. Raul Teixeira disse: Meu irmão,
Eu preciso ser muito sincero. Vocês não estão fazendo caridade. O presidente arregalou os olhos. Vocês estão fazendo assistencialismo. Como é que conseguiram manter na miséria uma família durante 60 anos? Ajudar a avó, muito bem. Ajudar a filha, muito bem. Mas a neta, é preciso dar-lhes condições para que possam sair dessa condição e que se encontram. Então, a caridade é essa movimentação que nós precisamos realizar dentro da nossa sociedade, ajudando as pessoas de maneira coerente, de maneira que elas possam caminhar, seguir adiante. Outras vezes, nós eximimos de fazer a caridade com os nossos desculpismos. Quantas vezes nós escondemos atrás de nós mesmos para não praticarmos o bem? É também Pedro de Camargo Vinícius, em um outro livro, Nas Pegadas do Mestre, que afirma que em torno da caridade, comumente nós dizemos assim: ah, se eu fosse médico. Se eu fosse médico, dentro dos hospitais, ninguém morreria sem atendimento pelo fato de não terem plano de saúde, não terem dinheiro para pagar. Ah, se eu fosse professor. Se eu fosse professor, ninguém estaria iletrado, não haveriam crianças analfabetas. Eu me disporia a ensinar a todos. Ah, se eu fosse governante, iria combater toda a corrupção, iria trabalhar em favor do povo. Ah, se eu tivesse. Ah, se eu ganhasse. E vamos sempre ficando no si, porque nós não somos médicos, nós não somos professores, nós não somos políticos. Então nós precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que nos foi conferido pela divindade no lugar em que nós nos encontramos. Porque a nossa consciência, ela não nos cobra aquilo que nós não podemos fazer. Ela nos cobrará aquilo que nós poderíamos ter feito e não realizamos. É porque nós ficamos sempre atentos ao dever longínquo, aquele dever que está longe de nós, e esquecemos o dever imediato, aquele que está do nosso lado. Quantas vezes a nossa sociedade se levanta para ajudar alguns países que estão passando por catástrofes, por dificuldades, por problemas dos mais variados. E então fazemos campanhas para levantar recursos, roupas, medicamentos, até recursos monetários, financeiros. Mas nós mesmos, que fizemos isso, que doamos em favor de uma pessoa que nós nem conhecemos, somos incapazes de nos levantar para ajudar o nosso familiar, para ajudar o nosso pai, ajudar a nossa mãe, o nosso irmão, que está dentro de casa acamado, precisando de uma palavra amiga, de um abraço, da atenção, de um banho. E nós queremos fazer para os outros e esquecemos de fazer dentro do lar. Aliás, há uma frase muito curiosa que diz que caridade começa em casa. Mas esse trabalho que nós realizamos, seja em favor de pessoas conhecidas ou desconhecidas, deve ser feito sem esperar nenhum tipo de recompensa. A caridade não pode ter alarde. A caridade precisa ser feita. É necessário nós irmos em busca dos infortúnios ocultos para podermos estender a mão, sem que com isso esperemos o aplauso do mundo, o reconhecimento da pessoa que foi auxiliada. Porque se ficarmos aguardando isso, já recebemos a nossa recompensa. Mas algo que nós não podemos confundir é que a caridade, ela não deve ser ostentada
mas precisa ser divulgada. Não no sentido da divulgação nossa, da nossa pessoa, mas do trabalho. Porque se nós não divulgarmos, como é que outras pessoas se interessarão? Como que outras pessoas irão participar? Nós, por exemplo, fazemos parte de uma organização sem fins lucrativos, chamada Fraternidade Sem Fronteiras, que realiza atividades tanto aqui no Brasil quanto também na África. Agora, com a pandemia, o Covid-19, a Fraternidade Sem Fronteiras tem realizado um movimento chamado Viver Fraternidade. Nós já estamos no terceiro momento dessa campanha, onde atualmente estamos auxiliando os nossos irmãos indígenas espalhados pelo Brasil, fazendo uma campanha para levantar recursos, donativos, para serem enviados medicamentos, para serem enviados também alimentos, uma forma de auxiliar. Ora, se nós não divulgarmos, não colocarmos nas redes sociais, não solicitarmos, aliás, aqueles internautas que estão nos assistindo, que queiram colaborar, basta entrar no site da Fraternidade Sem Fronteiras, www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Basta acessar e lá terá todas as informações. Então, se nós não fizermos essa divulgação, como é que outros corações amigos vão engrossar as fileiras? A divulgação é feita não para reconhecermos, para nos aplaudir, para falar a respeito da instituição, no sentido de engrandecê-la, mas para nos oportunizar. Porque às vezes nós queremos ajudar e não sabemos como, porque não temos caminhos, e os caminhos nos são oferecidos, inclusive também pelas nossas instituições espíritas, que atualmente estão fechadas devido ao isolamento social, mas que nos dão possibilidade de trabalho por meio das tarefas, por meio do voluntariado. Hoje nós estamos comemorando o Dia Mundial do Voluntariado, mas ser voluntário é ser responsável, é entender da proposta, é fazê-lo bem, cumprindo com as nossas obrigações, com os nossos deveres e principalmente se doando. Dando com uma mão sem que a outra veja e realizando sempre aquilo que está ao nosso alcance. No nosso movimento espírita, nós tivemos um exemplo extraordinário. O homem chamado amor. Chico Xavier foi esse ser que, quando esteve na Terra, nos demonstrou que é possível vivenciar a proposta do Evangelho em nossas vidas. Ele pôde colocar em prática a mensagem do Cristo. E no que tange à caridade, fosse em Pedro Leopoldo, fosse em Uberaba, Chico Xavier sempre, fosse durante o dia, a tarde, a noite, depois as atividades mediúnicas, sempre em busca dos infortúnios ocultos, realizando a caridade na sua mais pura expressão, muito antes do que dando coisas que às vezes nem possuía, mas se oferecendo, sendo benevolente, sendo indulgente, perdoando. Mas hoje, aqui reunidos para falar da caridade que nos leva à libertação, à nossa salvação, nós queríamos narrar uma dessas histórias de Chico Xavier. Uma dessas histórias que nos toca profundamente o coração, a nossa alma. Da biografia de Chico, na nossa concepção, é uma das mais belas histórias que nós já escutamos. Essa história está narrada por um de seus biógrafos, chamado Adelino da Silveira. Naquele dia, o centro espírita estava superlotado. Gente de todas as idades, das mais diferentes condições sociais,
dos mais distantes lugares. Uns diziam que estavam ali somente para vê-lo. Outros queriam tocá-lo. Alguns outros queriam escutar a sua voz. Muitas pessoas queriam notícias dos seus familiares. Outros não diziam nada, apenas choravam na presença de Chico. Adelino da Silveira estava presente neste dia, observando o comportamento de todos aqueles que estavam ao redor de Chico. E ele pensava consigo, sem verbalizar: o magnetismo do Chico é tão amoroso que parece que ele pulveriza as nossas dores, que ele ameniza as nossas ansiedades, que ele traz bálsamo para a nossa vida. E foi nesse instante em que Adelino pensava que Chico Xavier olhou para ele e disse: Adelino, eu fico comovido com a bondade do pessoal que vem me visitar. Eu não tenho nada para poder lhes dar. Eu já estou quase morto. Por que você acha que eles vêm? Por que eles vêm aqui a Uberaba para poder me ver? E essa fila imensa do lado de fora para apenas tocar na minha mão. Naquele momento, Adelino da Silveira lembrou-se de Jesus. Quando Jesus estava na terra, a multidão cercava a todo instante. A mulher hemorroíça embrenhou-se no meio da multidão para poder tocar nas vestes, no manto do Mestre, porque ela sabia que se tocasse, ficaria curada. Zaqueu subiu sobre uma árvore para ver Jesus passar ali nas ruas de Jericó. E ainda, na casa de Simão Pedro, um homem é descido pelo telhado, um paralítico, porque a casa estava envolta por uma multidão. A casa do Chico fazia recordar essas movimentações do Evangelho, porque o povo se comprimia do lado de fora. Aquele entra e sai. Algumas pessoas em cima do muro assentadas, como Zaqueu assentados em cima de árvores. Outros queriam tocar no Chico com uma mulher hemorroíça. Alguns outros queriam descer pelo telhado, se preciso fosse, para falar com o venerando médium. Enquanto Adelino divagava naquilo que estava pensando, o Chico em silêncio aguardava a resposta do amigo. Quando Adelino cai em si, segura nas mãos do Chico e lhe diz: Chico, eles vêm porque estão com saudades de Jesus. Chico ficou muito surpreso com a resposta do Adelino e continuou atendendo a multidão. Todo mundo beijava a mão do Chico e ele beijava a mão de todo mundo. Já era quase meia-noite, ele tinha começado atendimento por volta das 19h30, aquela fila infindável. Os lábios do Chico, diz Adelino, já estavam rachados, sangrando. Ele estava com 88 anos de idade e fazia questão de atender a todos. Enquanto não adentrava o último dentro do grupo espírita, ele não retornava para o seu lar. As sessões, elas se estendiam pela madrugada. Foi quando Adelino viu entrar um homem que chegava com muita alegria. Adelino já o tinha visto das outras vezes que esteve em Uberaba. Ele era sempre o último da fila. Tinha o passo cansado, trôpego, a pele muito escura, cabelo enrolado. Tinha as feridas nos lábios. Os seus pés eram rachados e chamava-se Jorge. Jorge, na sua vida, deve ter tomado pouco banho. Seu corpo era muito franzino, magro e exalava um odor desagradável.
Ele tinha na boca pouquíssimos dentes, e os que tinham eram apodrecidos. Quando ele falava, seu hálito era insuportável. Mas quando ele chegava perto do Chico, o médium sorria, abraçava Jorge e lhe perguntava jovialmente: Jorge, como é que vai a vida? E Jorge respondia, ele falava cantando: Ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. Ele falava meio de soquinho. E então Chico perguntava: E como foi a sua viagem? Jorge morava tão longe que o Chico chamava a vinda dele como viagem. E Jorge dizia: Ah, tio Chico, parando debaixo das árvores, olhando as flores que Deus plantou. O que mais que você gosta de olhar, Jorge? Perguntava o Chico. Ah, sou Chico, o azul do céu. Às vezes eu acho que Nosso Senhor está me espiando atrás das nuvens. O Chico sorria, Jorge também, e conversava com Jorge e Chico Xavier durante 10, 15, 20 minutos. As pessoas que estavam ao derredor questionavam. Adelino conta que muitas vezes, interiormente, ele questionou: Meu Deus, por que é que o Chico não diminui o tempo do Jorge? O Jorge mora aqui em Uberaba e não dá tempo para outras pessoas, mais tempo para os outros. Gente que veio de Manaus, gente que veio do exterior, que mal pegou na mão dele. E ele perde tanto tempo com Jorge, que mora aqui em Uberaba. Somente mais tarde, Adelino e tantos outros iriam entender o porquê. Somente Chico era capaz de parar, de ouvir e de entender o Jorge. Ninguém lhe dava atenção. Quando ele chegava perto dos espíritas, era a única vez na vida que se via tantos espíritas fazendo doação. Eles enfiavam a mão no bolso, davam algumas moedas para o Jorge, para que ele pudesse sair de perto, por causa dos odores que ele trazia. E Jorge ia comprar pipoca, ia comprar doce, guaraná, colocava na sua capanga e ficava esperando a hora, o último da fila, para ver Chico Xavier. Depois de Chico conversar longamente com Jorge, quando todas as pessoas achavam que já tinha acabado o papo, o Chico dizia assim: agora o nosso Jorge vai declamar uns versos. E Jorge declamava 2, 3, 4, 5, 6 versos. Quando todos achavam que tinha acabado, o Chico sorria e dizia: agora, Jorge, para as nossas despedidas, eu quero que você declame aquele que eu mais gosto. Qual, tio Chico? Aquele da moça que você ia roubar. Ah, já me lembrei, dizia Jorge. Ele vestia um paletó surrado, que tinha apenas um botão. Ele abotoava, apertando aquele corpo sofrido, naquela hora da madrugada. O centro fervilhando de gente. Todo mundo queria ver a conversa de Chico com Jorge. Então, naquele momento, era o momento de Jorge. Todos olhavam para ele, aquele silêncio sepulcral. Jorge olhava para todo mundo, se ajeitava e dizia em alta voz: Menino, penteia o cabelo, joga as tranças para cacunda, queira Deus que eu não te leve de domingo para segunda. E Chico ria, ria tanto. Outras pessoas também sorriam, o Jorge ria. Era um sorriso dorido, porque quando o Jorge sorria, os seus lábios dilatavam e a ferida que ele trazia nos lábios se abria e sangrava. Aí ele se aproximava do Chico,
O Chico dava um dinheirinho para ele, que ninguém nunca conseguiu ver o valor. Jorge beijava a mão do Chico, Chico beijava a mão do Jorge. Jorge beijava a mão do Chico, Chico beijava a mão do Jorge. De repente, Jorge beijava a face do Chico, dos dois lados. Chico também retribuía. Às vezes, Jorge ficava a alguns centímetros de distância da boca do Chico, falando, falando. E Chico jamais fez qualquer menção de poder recuar por causa do mau cheiro. Às vezes, quando Jorge beijava a face do Chico, ficava uma mancha de sangue no rosto do médium. E Chico não limpava. Não limpava nem na presença de Jorge, nem quando ele ia embora. Adelino da Silveira, quando narra essa história que nos comove, ele diz que muitas vezes, ele quis ajudar o Jorge. Ele pensou em levar um chinelo, mas não sabia quanto que o Jorge calçava. Queria dar-lhe uma camisa, uma botina. Quando lembrava, não sabia o número, também não perguntava. Quando encontrava com o Jorge, se esquecia. E o tempo passou e Adelino não levou nada. Nunca levou nada para Jorge. Paulo de Tarso, em uma de suas epístolas, uma de suas cartas, ele diz: façamos o bem enquanto temos tempo, porque de repente fica tarde demais. Um dia, Jorge desencarnou, numa noite muito fria em Uberaba. Esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não de Deus. Chico contou para Adelino da Silveira a personalidade sublime de nosso Senhor Jesus Cristo. Veio pessoalmente buscar o homem de pele escura, de cabelo enrolado, de ferida nos lábios, de pés rachados, de mau hálito e com mau cheiro. Ele fora recebido no mundo espiritual por Jesus. Tirou do corpo, que estava enrolado em pedaços de coberta, aconchegou junto do seu peito e voou com ele para esferas sublimes. Como se carregasse nos seus braços o mais querido dos filhos. Eu não vos deixarei órfãos. Estarei convosco até o fim dos séculos. E Jesus não faria uma promessa que não pudesse cumprir. Adelino da Silveira, orador, escritor espírita, viajando por todo o Brasil, tem contado essa história, por onde vai. E ele diz que muitas vezes, estando aqui e ali, quando ele começa a fazer a sua palestra e o tema é propício, parece que ele vê Jorge adentrando o salão, aproximando-se dele, embora não veja e nem escute os espíritos. Mas a acústica da sua alma parece escutar a voz de Jorge a lhe dizer: conta para eles a minha história, senhor. E no Acre, em Portugal, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, seja onde for, ele conta a história de Jorge, demonstrando a grandeza espiritual desse espírito, mas também de Chico, realizando a verdadeira caridade. Na noite de hoje, aqui reunidos virtualmente nessa sala, buscando meditar em torno da caridade, parece que também Jorge está aqui conosco, nos dizendo:
Conte minha história para eles, Senhor. E recordando-nos de Jorge, nós agradecemos. Carinho, a presença de todos vocês. É sempre uma alegria podermos refletir em torno do Evangelho, buscando fortalecer o nosso coração para podermos praticar a verdadeira caridade, sendo benevolentes, indulgentes e perdoando sempre. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em suas vibrações de paz e de amor. Que outras oportunidades possamos nos encontrar, que possamos refletir mais para podermos vivenciar no nosso dia a dia. Vamos agora, nesse instante, acompanhar a nossa prece que será trazida pelos meios virtuais, mas que nos fará envolver o coração em paz e harmonia. Fiquemos com Deus, um bom final de semana a todos e até breve. Poema da gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na vazia e não podem cantar nem à noite, nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deusas, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços como estrelas sublimes fulgindo nos meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme, a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar,
e em transportes sublimes, com os seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível, quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio, o tapera, o túmulo, a casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho, pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, o teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estrelas e as estradas, como sendo leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem um alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Amélia Rodrigues.